Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro, e precisamos falar sobre o verdadeiro genocídio. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre essa questão aí de o que seria a necropolítica, que foi uma expressão inventada pelo pessoal da esquerda, mais um neologismo para vocês, além daqueles neologismo como feminicídio, gordofobia, LGBTfobia, ou até mesmo homofobia. Que é o seguinte, por que chamam aí de necropolítica? Bem, a palavra necro, vocês sabem, que significa morte. É como se a necropolítica fosse uma política de morte. Bem, então por que os esquerdistas usaram essa expressão? Bem, teve um caso aí recente, um caso bem triste, que teve uma menina chamada Agatha. Ela acabou, felizmente, vindo a falecer por conta aí de uma bala perdida, de uma troca de tiros entre policiais e traficantes aqui no Rio de Janeiro, né? Uma coisa, infelizmente, muito recorrente. E essa menina veio a falecer, como falei, acabou levando um tiro. Eu estava numa Kombi com a família e acabou levando um tiro e veio a falecer. Bem, a esquerda, claro, usou de sua demagogia porque simplesmente a menina era negra. Porque se ela fosse branca ou se ela fosse de outra cor, não falariam nada, mas como a menina era negra, logo, primeiro, a esquerda culpou a polícia. Ainda não se sabe o que aconteceu, se foi realmente de qual arma foi disparado o tiro. E viram como é uma menina negra, logo eles intensificaram aquela narrativa de que a polícia militar chega na favela para matar negros, para matar pobres. Quando acontece aí esse tipo de ocorrência, infelizmente, quando morre-se inocentes, acabam, quando eles já logo olham para a cor da pessoa morta. Se for branca, ninguém fala nada, mas se for negra, já falam logo que estão matando negros, a polícia entra para matar negros. Então, aí por isso que chamam de necropolítica, a política de morte. Porque o atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele foi eleito com essa proposta de combater o crime organizado e veio com aquelas coisas, aquelas frases fortes, falando quem tiver de fuzil tem que mirar na cabeça, tem que atirar pra matar, não sei o que. Isso, digamos assim, é uma demagogia por parte dele, mas é uma demagogia do bem, entre aspas, né? Que isso foi suficiente para ele ser eleito. Além dele surfar na onda do Bolsonaro, né? Essa é a verdade. Mas aí, como não vou dizer assim que ele seja assim da direita, assim, não, ele assim, politicamente, ele assim, um pouco assim, uma negação politicamente, mas ele tem esse pensamento mais positivista. Ele foi juiz federal, né? O negócio dele mais assim combate ali ao crime organizado. Nisso ele sabe fazer muito bem, mas na questão política ele deixa muito a desejar. E como é uma pessoa odiada pela esquerda, logo aí falam que ele tem uma política de morte a negros e pobres, por isso necropolítica. O curioso é que esse tipo de coisas que acontecem, de pessoas inocentes morrerem em confrontos entre policiais e traficantes, isso vem desde muito tempo, muito antes do governo Witzel. É engraçado que o pessoal da esquerda não cobra dos governadores anteriores, né, Sérgio Cabral Filho, Luiz Fernando Pezão, que estão na cadeia. Isso aí não cobram, porque eles eram parceiros do Lula, né? Que até esse momento está na cadeia também. Enfim, aí como eles têm que culpar o Witzel por conta
essa morte aí da menina. Aí fala como a menina era negra, logo falam que tem essa política, essa necropolítica de matar negros, pobres, sei o que. Um assunto que eu já falei no episódio sobre demagogia e que eu falo justamente sobre por que a esquerda faz essa demagogia nessa questão aí do tráfico, essa coisa. Não, porque olha, para acabar com a guerra às drogas tem que legalizar as drogas, porque aí o traficante vai ficar ali de boa, vai ficar vender sua droga de boa, tal, e é por isso não tem como intervir. Aí por isso acabaria com esses confrontos. Bem, eu acho que a coisa não é bem assim, né? Porque o traficante não vai querer abrir ali uma drogaria, né? Vai abrir uma farmácia. Não, ele vai vender droga ali na clandestinidade muito mais barato do que, por exemplo, se as drogas, como as drogas ilícitas, elas forem legalizadas. Porque, com certeza, aí o governo vai colocar impostos. Os remédios, né, legalizados, assim, que colocam trocentos impostos em remédios. Acha que vai ser diferente com as drogas? Lógico que o mais barato seria ali com o tráfico, né? Isso não resolve. Na prática, isso não resolve. Isso tudo é um discurso lá da academia, tudo ali teórico, que não funciona na prática. Mas enfim, o assunto não é sobre essa coisa das drogas, não é questão aí essa questão dessa demagogia da esquerda, essa questão de polícia, essas coisas, tráfico de drogas. O assunto não é esse. O assunto é necropolítica, política de morte. O esquerdista fala que existe uma política de morte para matar negros e pobres nas favelas. Mas, na minha opinião, há sim uma necropolítica. E é promovida pela própria esquerda, que é a política de aborto. Essa sim é uma necropolítica, é uma política de morte, é uma cultura de morte. Essa coisa de matança de bebês, que o esquerdista fica falando, né, dos movimentos pró-vida, aí ficam debochando, falando que são pró-vida, mas... Perdão, eles são pró-nascimento, mas não são pró-vida, porque não ligam pra criança quando nasce. Aí, porque sempre vem com aqueles exemplos, né? Tipo, e se nascer pobre, vai nascer pobre, vai nascer bandido. Vai crescer bandido no meio do tráfico. E se for negro, vai ser bandido. Essa política absurda. Perdão, essa demagogia absurda que os abortistas falam. Bem, eu cheguei a comentar sobre as reais intenções dessa história toda dessa demagogia da questão da defesa do aborto, da defesa do assassinato de bebês, com essa coisa toda de ficar falando que se vai nascer pobre, vai nascer bandido, vai crescer bandido, essa coisa que eu falei no episódio 15, né, fiscais do rabo alheio. Mas eu vou ler aqui um artigo do Flávio Morgenstern, escreveu lá por Senso em Comum, um artigo de 2016. É um artigo bastante longo, tá? Então, tratando-se do Flávio Morgenstern, né? Quem ouve o podcast dele, ele vai longe. Quando ele explica alguma coisa, ele vai longe, vai lá pra trás, vai... Por exemplo, o episódio sobre o nazismo, olha que ele foi lá pra trás, no Antigo Testamento, não sei o que, pra chegar até o nazismo. Mas aquilo foi excelente, aquele episódio foi excelente. Então eu vou ler aqui um artigo justamente sobre o porquê da esquerda ficar, né, defender aborto. Então, por que os esquerdistas ficam sempre com essa demagogia de aborto, e sempre aquela coisa, verdadeira necropolítica, que é a questão do aborto?
Então, esse artigo do Flávio Morgenstern, no Senso em Comum, tem o título, né? Por que a esquerda é tão viciada em falar de aborto? Como eu tinha falado, esse artigo foi escrito em 2016, mais precisamente no dia 28 de setembro, ele foi publicado. O Flávio Morgenstern, ele começa aqui o artigo, fazendo aqui uma pequena introdução, falando por que ele escreveu esse artigo, que a esquerda ela tinha levantado na época uma hashtag no Twitter, que é assim, né? Hashtag precisamos falar sobre aborto. Então, vou aqui chegar exatamente onde começa toda a sua explicação. Também aqui tem uma seção, né? O título é o seguinte, né? Proletários vendem a prole. A esquerda surge da ideia de que a Revolução Industrial permitiu um avanço em relação à aristocracia feudal, mas gerou uma nova classe social, os proletários, pessoas que só tinham a prole para vender como força de trabalho, na miséria associada à Revolução Industrial. Então, né, o termo proletário vem de prole. Prole significa filhos. Então é como se fosse assim, os proletários tinham que vender a força de trabalho dos filhos, né? Por isso, proletários. O mundo anterior à industrialização, contudo, era um mundo em que tais crianças nasciam e morriam às pencas, no ambiente agrário e de harmonia com a natureza, sem penicilina e tantas invenções da Revolução Industrial, sem as quais uma simples infecção ou virose geraria uma morte lenta e dolorosa. A mortalidade infantil pré-revolução industrial, em algumas regiões europeias, ultrapassava os 80%. Aquelas crianças que vemos em filmes que formam nosso imaginário e, por conseguinte, nossos sentimentos sobre o horror da Revolução Industrial eram, na verdade, sobreviventes. A industrialização e suas benesses permitia que a tradicional extensa prole campesina sobrevivesse, o que nunca foi esperado pelas camadas desassistidas da população. Então, ele está falando aqui que antigamente, antes da Revolução Industrial, que é lá o pessoal do campo, você vê que, assim, nas famílias rurais, eles têm bastante filhos, né? Tipo, 10, 15 filhos, por aí. E aí, isso, infelizmente, quando, sei lá, um dos filhos lá, as crianças tinham doença, acabavam morrendo. Muitos acabavam morrendo. E graças aí à Revolução Industrial, com a descoberta de antibióticos como penicilina, a mortalidade infantil ela diminuiu bastante. E com isso, aí acabou com que as crianças sobrevivessem. Então, é isso que está chegando aí nesse ponto. Aí falam, né, que sempre tem aquelas imagens falando contra a Revolução Industrial. Das crianças, as crianças morriam de tanto trabalhar, que não sei o quê. Quando na verdade eram crianças que sobreviviam naquela época, porque havia muita morte, né? A mortalidade infantil era muito alta, como falou que ultrapassava os 80%. É a primeira lição que Ludwig von Mises, o maior economista do mundo, ensina em suas palestras para não economistas, compiladas no opúsculo As 6 Lições. O opúsculo fica a obra, né? É um livro, né? Chamado 6 Lições. Com a definição correta dos termos, a mágica do sentimentalismo da visão até hoje, ainda derivada do marxismo, se obnubila. Ao contrário do apocalipse profetizado por Marx, ao invés de os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais pobres com o capitalismo, a renda média do trabalhador inglês foi multiplicada por 40 em um século de revolução industrial. Olha isso. Contudo, o apelo psicológico em falar de proletários, mesmo quando eles rapidamente deixaram de existir, não sendo sinônimo de pobres,
permanece. Até Ernesto Laclau, marxista argentino envolvido nos modelos de agitação política, como em junho de 2013, hoje preconiza que é o discurso que se cria a classe, já que elas não existem na vida real. Assim, qualquer rico pode se considerar proletário para manter a propaganda. Exatamente, e por isso que pessoal da esquerda, quem é da esquerda, a maioria são de ricos, que dizem defender os trabalhadores, defender os proletários. Então, mas, assim, primeiro, né, vou falar, é Flávio Morgenstern, então ele vai lá para trás para até chegar ao ponto, né, e tá falando na questão dos proletários e tal, e né, como é que significa o termo proletário, e nessa coisa da mortalidade infantil, que ela diminuiu bastante por conta aí da Revolução Industrial, até chegar ao ponto aí que interessa a questão do aborto. Mas como a ideologia que nasceu com apelo ao sofrimento da prole pode, no golpe seguinte, defender o aborto como causa progressista? Aí outra seção, o Estado se torna maior do que a família. Mesmo naquilo que foi chamado de absolutismo pelos historiadores, o núcleo da sociedade permaneceu sendo a família. Já no Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels diagnosticam que a nova sociedade progressista precisa retirar o poder da família, como todos os seus valores tradicionais, para transferir toda a organização social para o Estado. Os filhos não seriam mais criados por pai e mãe, amando avós e parentes, mas sim em barracões coletivamente como companheiros. Então essa ideia tem muito nos educadores de hoje, né? Tem lá a Débora Duprá, né, que é uma procuradora, que ela fala claramente que não, a criança tem que pertencer ao Estado, não tem que pertencer à família. Então muitos educadores têm essa ideia de que as crianças, né, os alunos, no caso assim, tratando-se de escola, eles pertencem ao Estado, que aí chamam até essas coisas, né? Não se chama mais pai e mãe, chamam aí de educadores ou cuidadores, né? Não é dia do mãe, dia do pai, dia do cuidador, enfim. O modelo de gestão tentou ser aplicado já no início da Revolução Russa. Orlando Figes, talvez o maior estudioso contemporâneo do período soviético, conta em Sussurros a vida privada na Rússia de Stalin, que a tentativa de aplicar o socialismo na Rússia agrária sempre esbarrava na família, famélica, mas rigorosamente contrária ao totalitarismo socialista. Aqui tem um trecho, né? Como viam os bolcheviques, as famílias eram o maior obstáculo à socialização das crianças. Por amor à criança, a família a torna um ser egotista, encorajando-a a ver-se como o centro do universo, escreveu a pensadora educacional soviética Zlata Lilina. Teóricos bolcheviques concordavam com a necessidade de substituir esse amor egotista pelo amor racional de uma família social mais ampla. O ABC do comunismo, em 1919, vislumbrava uma sociedade futura na qual os pais deixariam de utilizar a palavra eu em referência a um filho, pois se importariam com todas as crianças na comunidade. A noção pedagógica de hoje, como o debate público escancarou, voltou ao modelo soviético, que nem mesmo a União Soviética conseguiu consubstanciar. Pedagogos do porte de Marilena Chauí repetem o que apenas a China maoísta e a Coreia do Norte dos Kim conseguiram levar a cabo. Essa coisa de colocar as crianças tirar as crianças da família e colocar um grande ali coletivo, cuidadas pelo Estado. Em uma sociedade em que o Estado, não o núcleo familiar, é controlador e diretor, a empatia pelos entes e pelos infantes e mais fracos, o amor egotista,
é substituída pelo pragmatismo do planejamento central, o amor racional. Nesta sociedade, o valor do indivíduo não é mais sentimental, como na aristocracia ou no romantismo. O indivíduo é visto como peça de uma engrenagem pela utilidade para o sistema. Se o indivíduo não poderia ser produtivo, por exemplo, nascesse com deficiência de mobilidade, seu destino era ser abortado da sociedade. Começa o conceito do aborto. Ao invés da empatia, do pathos, a paixão cristã, o vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, do livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, tratava-se antes de auferir o indivíduo pelo seu valor para o Estado, como seu ser produtor e trabalhador para a sociedade comum. O racionalismo da Revolução Francesa até a Revolução Russa esquece-se que racionalmente há argumentos para mandar deficientes físicos, filhos indesejados, idosos e doentes para a vala comum. O que os mantém vivos na sociedade judaico-cristãs não são os argumentos, é a empatia. Da mesma forma que a escravidão permitia condições subhumanas para os escravos negando sua vida, o Estado diretor pode negar o valor de vida a qualquer amontoado de células que julgar conveniente, escorraçando a família a uma cria do capitalismo. Para Marx, a família só existe para proteger a propriedade. A escola de Frankfurt, que nota o erro e inverte a noção marxista de infraestrutura e superestrutura, passando a atacar a família, não a propriedade, ao perceber corretamente que só existe para proteger aquela. Rapidamente, com a noção de sagrado e profano imiscui em uma só, a família se torna matéria-prima, entre parênteses aqui, força de trabalho, gerenciada em planilhas, e os estados totalitários e seu controle social absoluto legalizam o aborto com uma rapidez espantosa. Essa é uma das críticas de Nassim Nicholas Taleb em Antifrágil, Coisas que Ganham com o Caos. Esses sistemas baseados em alma e não apenas em pele acabam possuindo uma moralidade e um arranjo social incrivelmente superior. Falando aqui a questão justamente do aborto, né? Como é que o Estado, como essa coisa de Estado e aborto tem em comum. É a questão da família, porque esses ataques à família, chamada família tradicional, né? Que é mãe, pai, filhos, coisa assim que a esquerda chama de família tradicional, que é família, na verdade. Nossa pedagogia, que de Zlata Lilina a Marilena Chauí, ambas ainda em nível pré-escola de Frankfurt, se foca tão fortemente na destruição da família para o controle estatal absoluto. Acha estranho a noção de que o nazismo, mesmo sendo a abreviação de nacional-socialismo, seja uma espécie de socialismo. Foi apelidado a posteriori de extrema-direita, justamente por socialistas como E.P. Thompson, um dos que notou ser impossível distinguir na realidade proletários de burgueses. O nazismo, gêmeo heterozigoto do socialismo, segundo feliz expressão do historiador Pierre Chonu, praticou exatamente o mesmo que o socialismo com sua sociedade dirigida, apenas seguindo o princípio do nacionalismo, como explica o fascista convertido do socialismo Robert Michels. Para os nazistas, os elementos estrangeiros, como judeus e ciganos, seriam uma não-vida, algo inútil e improdutivo. Ciganos ou êmulo do sistema, judeus e seu capitalismo mercantil burguês.
como mesmo os arianos com deficiências físicas no sistema de guerra eram vistos como pouco menos do que cartas a serem descartadas, a solução final para os judeus e ciganos não poderia ser muito diferente de um aborto coletivo, uma eutanásia em massa. Então, eu estava falando aqui essa questão da eugenia na época dos nazistas, que era uma coisa, né? Chamava aí os ciganos, né, como pessoas inúteis, os judeus. A questão dos judeus é toda aí tem a ver com, principalmente com a questão capitalista, e também pessoas que eram deficientes eram descartadas, né? A chamada solução final nazista. Socialistas e nacionais-socialistas, voltando à adoração aos rituais de sacrifício de Moloch, passam a admiração exabundante do corpo. Uma das primeiras medidas de ambos é a legalização do sacrifício de fetos, considerados não pessoas para o sistema. O aborto, ao contrário do que a propaganda de esquerda tenta fazer, nasce com uma proposta racista. Então, falando aqui justamente, chegou toda essa questão até chegar na questão do aborto, né, esse conceito de descartar pessoas consideradas não vida, até chegar à questão do racismo, que é justamente que esse pessoal da esquerda fica falando que essa coisa aí que vamos chegar na necropolítica, né? Essa coisa que a esquerda fica falando que o Witzel lá pratica a necropolítica, política de matar negro e pobre na favela. Então aí vão ver o que é na verdade matança de negros e pobres, a verdadeira necropolítica contra negros e pobres. Tudo bem, a sessão aqui, o título é Aborto e Racismo. Se o Estado deve gerir a sociedade e não mais o amor egotista da família e seus valores ultrapassados, geridos pelo capital e pelo ópio do povo, religião, né, que Marx definiu, é o ópio do povo, religião para ele. A pragmática de uma vida profissional se sobrepõe à sacralidade de uma vida. Além dos argumentos hedonistas que determinam a tônica do debate político e contemporâneo, o argumento é defendido pela ótica de que uma mulher não é obrigada a dar continuidade a uma gravidez indesejada, aquela coisa conhecida como, né, o direito de escolha da mulher. É a linguagem totalitária, como estudada por Viktor Klemper sobre a linguagem do Terceiro Reich, com o eufemismo forçoso para matar uma criança no útero, transmutada para um agradável singelo interromper uma gravidez, como se interrompe uma música desagradável no rádio. Exatamente o que o pessoal da esquerda fala isso, né? Interrupção da gravidez, direito de escolha da mulher, direitos reprodutivos da mulher, enfim. O paradigma, para o aborto no Ocidente, contudo, não poderia se espelhar no totalitarismo socialista ou nacional-socialista. Prefere-se, então, olhar para o mundo livre, usando-se sempre como exemplo da normalidade do aborto, para a sua prática no coração do capitalismo, a América, Estados Unidos. O aborto nos Estados Unidos é permitido até qualquer momento até o nascimento. Estima-se que mais de 1 milhão de abortos são realizados anualmente, como lembra a página Escolástica da Depressão. Falando aqui, né, uma citação. O aborto foi extensamente legalizado depois da farsa Doe vs. Bolton e Roe vs. Wade, onde Mary Doe, que era de origem humilde e sem instrução, foi pressionada pela advogada e por sua mãe
a abortar seu quarto filho. Já Jane Brown mentiu ter sido violentada e foi militante abortista por anos. Hoje trabalha para esclarecer as mulheres sobre as consequências de fazer um aborto. Roe vs. Wade é um caso estudado no mundo inteiro, não pelo seu conteúdo, mas pela forma. Foi o maior caso de ativismo judicial da história, quando os juízes inventaram leis de estupro que não foram debatidas, eleitas e decididas pela população. Então, é o que o STF quer fazer aqui no Brasil. Essa questão, eles querem, porque querem legalizar o aborto. Tanto que fizeram lá a audiência pública lá. Tem até inclusive uma ação lá que, né, pelo PSOL, né? Uma ação feita pelo PSOL para legalização de aborto, porque já que o Congresso é contra, o Congresso sempre barra leis, projetos a favor de aborto. Agora a esquerda, principalmente com o PSOL, vai recorrer ao STF, está recorrendo ao STF. E esse caso, né, o Roe vs. Wade, foi um exemplo disso, né, que, né, essa Jane Roe, ela acabou dizendo que foi aí estuprada pelo Wade, só que ela depois confessou que ela mentiu. Só que isso acabou com a vida do Wade, né, acabou com a reputação do Wade. Bem, o que pouco se comenta é que a farsa, nunca desfeita, mesmo depois de o público descobrir a tramóia que permitiu a jurisprudência para o aborto ser legalizado, tinha como objetivo o aborto de negros, para que se diminuísse seu percentual na população. Aí continua a página, né? A escolástica da depressão. Aí chegamos na Planned Parenthood. A Planned Parenthood é a maior clínica de aborto do mundo e foi acusada recentemente de vender as partes do corpo de bebês abortados. Inclusive preferiam abortos cujo crânio do feto fosse preservado, pois o valor era mais alto. É isso. A Planned Parenthood foi criada pela feminista Margaret Sanger. Sanger era membro da Ku Klux Klan. Declaradamente racista, tinha como objetivo fundar a clínica de abortos para reduzir a população negra americana. Hoje, a maioria das clínicas da Planned Parenthood se encontra nas periferias, onde predomina negros. Então, isso foi antes da administração de Donald Trump, né, que cortou a mamata aí da Planned Parenthood. Clínicas lá pelo mundo, se eu não me engano. Então, tá vendo aí, quem criou a Planned Parenthood, né, Margaret Sanger, que era da Ku Klux Klan, que era uma racista aos negros e queria diminuir a população negra. Essa é a necropolítica contra negros, contra pobres. Não é simplesmente uma política ali de enfrentar o crime organizado. Não, essa é a necropolítica. Matar bebês. A esquerda americana, com o mesmo veso pelo controle da sociedade que os soviéticos ou os nazistas e suas ganas pelo aborto, também queria controlar a população. Sem os floreios multiculturalistas que a propaganda revolucionária ganha no exótico terceiro mundo, a esquerda americana, que já foi contra o fim da escravidão, o Partido Republicano foi criado para abolir a escravidão, o que conseguiu com Abraham Lincoln. Os indivíduos improdutivos da sociedade dirigida, o amor racional e causa social eram reconhecidos como a população negra, sempre se focando na encontrada em bairros negros. Olha isso, né? Para a massa falante brasileira, acostumada a associar racismo imediatamente à direita conservadora, sem perceber que Lincoln aboliu a escravidão na América e o maior conservador brasileiro, Joaquim Nabuco, foi líder abolicionista no Brasil,
ainda acreditando que o nazismo é uma extrema-direita, como eles próprios assim se enxergassem e se definissem, é chocante perceber que a Ku Klux Klan era, e é, na verdade, um braço paramilitar do Partido Democrata, que enxerga nos negros parasitas de uma sociedade, de um sistema social, algo como não merecedores do Bolsa Família, seria aqui no Brasil, né? E que querem para si. Tais como os nazistas são chamados de extremistas de direita, sem terem qualquer conexão com a direita, os conservadores ou o Partido Republicano. Então, toda vez que aí o pessoal fica falando, a Ku Klux Klan, o pessoal da Ku Klux Klan votou no Trump, por exemplo, aqui no Trump. Porque o Trump é um racista. O seu que a Ku Klux Klan quer. Porque é racista, logo é de direita. Enfim. Vocês adoram ficar falando, os esquerdistas adoram ficar falando que o racista é quem é da direita. O historiador George Rabel define que a Ku Klux Klan só foi descartada pelo Partido Democrata quando falhou como braço armado para derrotar os sulistas republicanos e sua apreciação por God, Family, Country, né? Deus, família e pátria. O historiador Eric Foner declara, sem minhas palavras, que a Ku Klux Klan é uma força militar servindo aos interesses do Partido Democrata. O líder da Ku Klux Klan, Nathan Bedford Forrest, uma curiosidade, né? O Forrest Gump, né? Do filme lá, famoso filme lá com o Tom Hanks, né? O Forrest Gump ele se chama aí Forrest por causa do criador da Ku Klux Klan, né? O Nathan Bedford Forrest. Declarou ainda no século XIX que os principais inimigos da Ku Klux Klan eram as Union League do Partido Republicano na Guerra Civil ou o governador republicano William Ganaway Brownlow. Desconhecendo completamente a verdadeira história, a esquerda brasileira, que tanto grita "vai estudar história", acredita que basta associar racismo à direita e crer que a Ku Klux Klan é um grupo de extrema direita. Há um só tempo em que defende o aborto, a tônica da própria Ku Klux Klan. Para a moralidade esquerdista, dessacralizada e racionalista, ao contrário do que seus críticos usualmente afirmam, a esquerda é mais intelectual do que a direita, mas tenta intelectualizar e problematizar até o valor indiscutível da vida. Tudo se resume a uma injustiça de poderosos privilegiados contra os oprimidos e explorados. Daí surge a grita por feminismo ou contra preconceitos cada vez mais delimitados. Então é isso, né? Essa coisa dos esquerdistas ficarem falando contra os poderosos. Sempre quando vê esquerdista falar contra os poderosos, não sei o que, contra os banqueiros, porque o esquerdista ele leva tudo para o abstrato, né? Ele fala: temos que lutar contra os poderosos. Poxa, você realmente, ele fica naquela coisa, nós defendemos os oprimidos e temos que lutar contra os poderosos. Só que é o seguinte, muitos esquerdistas eles são os poderosos, eles são os ricos, eles são os banqueiros. É normal hoje ver o movimento negro antirracista gritar que o aborto deve ser legalizado, pois muitas mulheres negras morrem fazendo abortos clandestinos. Sem notar que ignoram a vida de seus filhos, acabam comprando uma propaganda que veio diretamente da Ku Klux Klan para fazer o controle populacional da população negra, aquela que seria mais criminosa por ter mais filhos. Mas criminosa tá entre aspas. Entre o feminismo e o racismo, quando colocados na realidade lado a lado, como fica o discurso progressista para defender o aborto? É uma coisa irônica, né? Porque o movimento negro fica falando, tem que legalizar o aborto.
Sendo que eles estão apoiando algo que teve lá a ideia da Ku Klux Klan, de Margaret Sanger, de diminuir a população negra. Aqui outra seção, aborto e globalismo de George Soros. A ideia da sociedade dirigida e controlada pelo Leviatã moderno em escala global não é estudada no Brasil. Trata-se do globalismo, que já está apresentando, está falando aqui que já tem um episódio do Guten Morgen falando sobre isso. E com o episódio 10. Uma hashtag sobre precisamos falar sobre aborto não dispara para o primeiro lugar dos Trade Topics do dia para a noite, sem planejamento, pela horizontalidade das redes. Basta ver quem teve um planejamento estratégico para usá-la e repeti-la para o público em geral crer que ele próprio é que pensou na questão e foi protagonista de seu destino e dono das suas próprias ideias. Mais uma vez a página escolástica da depressão. Aí a citação: George Soros, um metacapitalista americano, financiador da Planned Parenthood, na época, né, na candidata à presidência, né, a Hillary Clinton, financia também grupos militantes pela legalização do aborto como católicas pelo direito de decidir. Cara, quando eu vi essa foto com lá, católicas pelo direito de decidir, não são católicas, com certeza não são católicas a favor de aborto, com certeza não são católicas. A mídia ninja, né, e quebrando o tabu. Qual o interesse dele na legalização do aborto no Brasil? Sob argumentos científicos, entre aspas, né, e se não há sistema nervoso desenvolvido pode abortar, aquele negócio, o sistema nervoso, né, o cérebro, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, ele é desenvolvido no terceiro mês de gestação. Então, antes a criança não tem consciência, sei lá. Pesquisas financiadas por fundações globalistas como a Open Society sempre chancelam a prática do aborto como normal, natural e mesmo saudável. Olha isso. Seu linguajar é sempre eufemístico, ultrapassando as raias do ridículo, como falar em controle geracional, para não usar a temível palavra aborto. Suas conclusões científicas são aquelas que aparecem coincidentemente em sites e blogs progressistas, antes de qualquer publicação científica onde possa haver debate. Aqui mais um parágrafo da Escolástica da Depressão. Dr. Bernard Nathanson, conhecido o rei do aborto, responsável por mais de 50 mil abortos nos Estados Unidos, afirmou que eles mentiam dados, inflavam números de aborto para afirmar que era caso de saúde pública. Aquele velho debate, aquela coisa de falando que aborto é questão de saúde pública. A sociedade de controle total pode não ser mais a forma soviética. Planificação total da economia, George Soros não é senão um hiperinvestidor, gulags e totalitarismo aberto. Mas basta analisar a linguagem moderna, livre, entre aspas aqui, que sabe o quão ridículo é se definir como comunista, mas que defende ainda o mesmo que os pedagogos soviéticos, cada vez mais desabridamente na sociedade para pregar rigorosamente o mesmo. É uma nova forma de 1984, de George Orwell. O Ministério da Verdade de 2016, na época de 2016, é feito pela própria Rede Globo, para que a esquerda grite no segundo seguinte que o povo não é bobo abaixo a Rede Globo, que divulga o mesmo globalismo de George Soros. Enquanto a esquerda usa pais de famílias pobres como propaganda, prega entre os seus a destruição da família para o seu objetivo de controle social total.
aquela coisa, né? Com o que o Olavo de Carvalho fala, né? O esquerdista, ele não quer acabar com a família. Ele quer acabar com a sua família. A deles lá, estão lá. É a coisa, a família tradicional para eles, né? Tipo, é mãe, pai e filhos, né? E enquanto aí pro filho dos outros quer aquela coisa, tem aborto, como falei, né? Aborto. Que o menino ele tem que ser induzido para achar que é menina, né? A ideologia de gênero, mas esse pessoal aí esquerdista não. É tudo ele certinho, né? Família tradicional. Enquanto a esquerda grita contra o racismo, prega um modelo de controle populacional para diminuir o percentual de negros, até apoiando-se no argumento racista de criminalidade futura. Exatamente. O esquerdista fica falando essa coisa. Não, que tem... aquela coisa, você tem que abortar para não virar bandido. Enquanto a esquerda fala em feminismo, ignora a feminilidade mais suprema, a maternidade e a empatia por um filho. Enquanto a esquerda prega a defesa do oprimido sem privilégio, prega a matança da minoria mais desprotegida que existe, uma criança na barriga da mãe, enxergada apenas como amontoado de células, como nazistas enxergavam os judeus. Finalmente aqui terminou o artigo do Flávio Morgenstern, que disse tudo sobre essa demagogia da esquerda. Ele disse tudo sobre o que eu chamo aí a verdadeira necropolítica contra negros e contra pobres, que é justamente toda essa questão de aborto, que a esquerda promove a questão do aborto. Então é isso, depois dessa leitura desse artigo longo, muito obrigado por ouvirem e antes de terminar, queria agradecer aos mais aí de mil reproduções aqui no Isentão Cast. É um grande marco aqui para esse podcast, para esse humilde podcast. Agradecer a todos pela audiência. Obrigado por ouvirem e até a próxima.